Sim, por isso quando eu falo que existe uma consciência plena de Posso estar sabedoria... viajando pra caralho também. Não, né? mas filho, eu também entro numa aspiração doida. Quando eu falo que existe uma consciência plena de sabedoria, é porque ela sabe tudo que é ruim, sabe tudo que é bom. Ela deixou Sim. isso disponível. Tá disponível, Porque isso é uma das grandes questionamentos. Se ele é onipresente e todo-poderoso, por que ele quer que eu tenha contato ao erro? Por que pra ele seria interessante eu sofrer? Entende? É um campo de manipulação. Por que eu tenho que sofrer pra conhecer Não Deus? só isso, mas se você for parar pra pensar se dentro do que o cristianismo prega mesmo, então o diabo, todo esse povo é funcionário de Deus. Sim, sim. Mas é muito doido a gente pensar. Por isso que muitas vezes eu falo que eu toco em feridas que muitas pessoas não gostam, né? Nesse momento mesmo isso aqui é ferida. Muito, Lógico que é, muito. tá O que a afetando gente um tá monte de falando gente agora aqui. aqui, Muito. tem gente que vai falar que eu sou um baita filha da puta pelo que eu falei. E pode até ser que eu seja. Muito. O que eu sempre falo para as pessoas são todos os questionamentos que eu faço e que eu me faço a todo momento, que eu não quero que você entenda o Yuri enquanto verdade ou não. Eu quero que você questione dentro de você. Sim, só se pergunte. Porque esse campo de manipulação, talvez... E quando eu falo manipulação, não é que seja só negativa, tá? A gente entra em manipulações que levaram a gente para um lugar bom, sem dúvida nenhuma. Mas tudo isso que você aprendeu como verdadeiro, até onde isso hoje te levou? Ele te levou para um lugar de medo? Porque eu falo, se ele me levou para um lugar de medo, e se eu entendo que o medo é uma das energias mais baixas do universo, opa, então tá legal. Porque não tem como eu ser feliz no medo, não tem como eu prosperar no medo. E aí todo o campo de manipulação, ele leva pro medo. Mas existe o ponto de você enfrentar o medo. Mas aí pra enfrentar o medo, ele depende Mas muito... você tem que estar em contato com o medo. Depende. Hoje eu não acho que eu preciso estar em contato com o medo pra enfrentar ele. Por exemplo, vou dar um exemplo bem imbecil, tá? Uma montanha-russa, pessoa que tem medo de montanha-russa. Cara, enquanto ela não for na montanha-russa e ver que ela não despencou dali, ela nunca vai deixar de ter medo, porque ela vai achar que a hora que ela for, ela vai despencar. Tudo bem que ela também pode ser tão ir e negativa. continuar com medo. E pode ser que ela despenque mesmo. Mas Mas assim, e ela pode ser tão negativa a ponto de Isso aí falar, é uma bom, cagada, né? não foi dessa vez que eu despenquei. Mas dá Da pra olhar por um próxima eu outro vou desligar. ponto. Porque o medo que você tá falando é um medo mental. Ela Sim, o cria medo uma mental. imagem. Sim. Dentro do processo de sabedoria que eu entendo, a gente tem a nossa sabedoria principal e potente é do espírito. Então, se eu reconecto a minha sabedoria do espírito, a minha mente ela não distorce mais a realidade. Por exemplo, o que é um processo de hipnose? Você não vai na montanha-russa. Mas dentro de você eu crio um sentimento de coragem sem você ir lá. Você vai na montanha-russa sem medo nenhum, sem enfrentar ela. Então, por exemplo, necessariamente você não precisa perder o medo na montanha-russa. Você pode trabalhar internamente dentro de você, aquilo, dissolver e viver aquela realidade sem medo. Mas você tem que ir na montanha-russa. Mas você pode ir sem medo. Sim, você pode sem medo, mas é aquela coisa. Mas aí se porque você for na montanha sem medo, não vai ter a mesma graça de você ir com... Mas eu entendo o que você falou. Assim, que talvez você não precise passar por aquele medo que talvez O se torne um sofrimento, trauma. do sofrimento, O entendeu? sofrimento se torna um trauma. Mas assim, de certa forma, querendo ou não, para todos os fatos, você vai passar. por Assim, aquilo. não, É lógico, as- você pode passar com mais coragem, igual na hipnose tem, o pessoal trata muito isso. Às vezes veio já alguns hipnoterapeutas aqui e fala que tem muita gente que tem medo de cachorro, por exemplo. Sim, sim. E aí vão tratar esse medo do cachorro e depois trata esse medo e leva a pessoa numa rua pra lidar com o cachorro e a pessoa super tranquila. Eu tive paciente, Mas eu estudei ela tem que hipnose uma passar. época Sim. e, por exemplo, o que é muito comum pra tratar com hipnose, eu sempre falo pras pessoas, é quem tem medo de dirigir, por exemplo. É rápido, 2 sessões você resolve o medo de dirigir.